Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Né? Nós já estamos aqui ambientados com esse louvor, né, que nos coloca já na presença de Deus. Agora nós já estamos aptos para alimentar a nossa alma com a palavra do Senhor, né, nesse dia tão especial, que é o Dia das Mães. E eu vou ler um versículo aqui que está em Provérbios 23, 22, que diz assim: escute o seu pai que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Senhor meu Deus, obrigada, Pai, por esse banquete espiritual. Obrigada, Senhor, por o início da semana nós estarmos aqui, ó Pai, como o corpo de Cristo, para te louvar, Senhor, para engrandecer o teu santo nome, porque tu és soberano, ó Pai. Tudo é para ti, Senhor, tudo é por ti, Senhor. Recebe agora, Senhor, no teu altar o nosso louvor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos? Ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Hoje é o dia das mães. Né? Hoje é o dia que a gente vai falar sobre essas mestras do bem. É interessante que a gente, quando vem com mãe, a gente é mãe, mas a gente não vem com um manual de instrução. Mas nós somos capacitadas por Deus para criar os nossos filhos. Esse versículo, ele diz: não desprezes sua mãe quando ela envelhecer. E hoje, quando eu vinha orando ao Senhor, eu vim lembrando assim, pensando, eu estou vivendo aquele momento de vó, que a criança está começando a querer andar. E quantas vezes a gente, como mãe, a gente fez isso com os nossos filhos. Quando eles estavam aprendendo a andar, a gente dava a mão para segurar, para dar o equilíbrio. A gente fazia comida, a gente alimentava na boca. Mas aí, quando muitas vezes nós crescemos e as nossas mães envelhecem, e os seus pés já não são tão fortes, já não andam com tanta firmeza, nós não estendemos a mão para ajudar o equilíbrio da nossa mãe. A gente não faz uma comida quando ela já não está podendo mais comer de tudo. E a gente esquece que quando nós éramos pequenos, ela tinha toda essa paciência e amor. Né? Que o Senhor venha trazer isso. Então não desprezes a tua mãe quando ela envelhecer. Cuide, ame a sua mãe. Hoje é um dia muito especial. Se você tem a sua mãe por perto, dê um abraço nela. Abrace forte, agradeça a ela pelo amor que ela te deu. Se você mora longe da sua mãe, em outro estado, liga para a tua mãe. Faz uma videochamada. Vê o rostinho dela, para que ela veja o teu rostinho. Porque o maior presente para uma mãe é a gratidão e o amor do filho. Quantas de nós não guardamos aqueles negocinhos de macarrão que as crianças fazem quando é pequenininha, né? Ou a mãozinha quando pinta e te entrega, porque aquilo ali é a essência assim, do teu filho. Se você já não tem mais a sua mãe como eu não tenho, o Senhor já levou, já colheu a minha, agradeça a Deus pelos anos que você passou com a sua mãe. Né? Quando a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente sabe que é só um tempo que nós vamos ficar afastados, que ela está com o Senhor. Mas como eu agradeço ao Senhor pela vida da dona Dora e por tudo que a minha mãe me ensinou. E eu sou grata ao Senhor pelo tempo que eu pude passar, tendo o amor dela. Porque isso fez toda a diferença na minha vida. Nós sabemos que tem aquelas mães que elas são omissas, que elas são insensatas, que elas não têm aquele amor natural de mãe. Mas a grande maioria das mães, elas honram o papel que Deus lhe deu. Elas entendem que ser mãe é uma responsabilidade muito grande, porque Deus vai cobrar de nós
o sangue dos nossos filhos e o que foi que nós ensinamos para eles. Mas também é aquela profunda entrega emocional, né? Ser mãe é você conviver com várias emoções. Às vezes, no mesmo dia, você tem várias emoções. Você tem medo, você tem insegurança, você tem cansaço. E a gente aprende a conviver com todos esses tipos de emoções. Mas a mãe não abre mão do seu filho. É um anjo, né? Eu vejo que assim o Senhor colocou as mães para cuidar. E hoje nós vamos ver aqui na Bíblia alguns exemplos de mães que falam para a gente hoje ainda. Porque nós precisamos, como cristão, aprender com os exemplos da Bíblia. Com os exemplos negativos e com os exemplos positivos. E por que trazer exemplo negativo de comportamento de mãe? Porque às vezes a gente aprende mais com o negativo do que com o positivo. Porque às vezes você pode não saber o que fazer, mas quando você já sabe o que não fazer, já é meio caminho andado. E nós vamos falar aqui com 2 exemplos negativos. Vamos começar aqui com o nosso primeiro, porque hoje eu não vou me alongar, porque eu sei que é um dia especial. Vamos sair daqui, vamos almoçar com os nossos filhos. Vamos abrir aqui em Gênesis 21, do 13 ao 18. Gênesis 21, do 13 ao 18. Nós vamos falar aqui com o exemplo de uma mãe desatenta, Agar. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar. Pondo sobre o seu ombro, também lhe deu o menino. E despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Vamos aprender aqui algo com a vida de Agar. No capítulo 21 ainda de Gênesis, nós vamos ver que Ismael era o filho de Agar. Ele tem uma desavença ali com Isaac. Ele faz uma zombaria com Isaac. E aí o que acontece? Sara e Agar têm um sério problema. E ali começa uma divisão séria entre os irmãos. E essa parte negativa é o que? Agar, ela incentivava a rivalidade e o ressentimento entre os irmãos. E isso já nos mostra, irmãos, que rivalidade e ressentimento são 2 sentimentos que nós, como mães, não devemos instigar e nem ensinar nos nossos filhos. E muitas vezes nós fazemos isso, muitas vezes sem perceber que nós não estamos ensinando para os nossos filhos a reconciliação para se ter paz. E Agar foi uma mãe que ela recebeu de Deus uma grande promessa sobre a vida de Ismael. Mas Agar, todas as vezes que ela tinha um problema, ela não sabia resolver os seus problemas, ela fugia para o deserto. Agar, quando briga a primeira vez com Sara, ela vai para o deserto. E o anjo manda ela voltar. Quando houve esse problema entre Ismael e Isaac,
o que acontece? Agar é mandada para o deserto por Abraão. O que nós podemos aprender com isso aqui? Notem, Agar tinha uma promessa na vida de Ismael, que dele viria uma grande nação. Mas por alimentar a soberba por ter tido o primeiro filho de Abraão, Agar se sentia melhor do que Sara, e se achar que seu filho Ismael era melhor do que Isaac, ela fez um rompimento definitivo ali entre aquela família. E isso é algo muito sério, irmãos. Porque quando ela vai para o deserto, lá vai ela de novo com os problemas, ela não consegue lidar com aquele problema e ela tenta fugir. O que ela faz? Mesmo sabendo que Ismael tinha uma promessa, ela coloca ele em um lugar para não vê-lo morrer e ela começa a chorar. E o anjo do Senhor vem e fala, o que você está fazendo aí, Agar? Parafraseando, o anjo fala, Deus não deu uma grande promessa para Ismael? Você não vai morrer nesse deserto e nem um menino. Levanta e pega a mão do menino, porque dele eu vou fazer uma grande nação. E sabe qual a nação que veio de Ismael? Todas as nações árabes, elas vêm da descendência de Ismael. Os ismaelitas. Tanto a tradição bíblica como a tradição islâmica, eles têm como ancestral Ismael. Agora percebam uma coisa, o que uma rivalidade causou. Os árabes normalmente são os muçulmanos. E os descendentes de Isaac? Os judeus e os cristãos. Viram o que uma rivalidade que começou ali numa família entre duas mães, que não souberam administrar aquele problema ali com os filhos. E a gente percebe que o problema não estava nos filhos, estavam nas mães. Trouxeram o quê? Uma divisão abrupta entre aquela família. 2 irmãos. 2 nações diferentes. Então, nós aprendemos o quê com Agar? Primeiro, nós temos que aprender a cuidar dos nossos problemas e a enfrentar os nossos problemas de forma positiva. Ora, o meu filho recebeu uma promessa do Senhor. Eu tenho que confiar no Senhor. Mas Agar nos mostra que Agar não confiava em Deus. E quantas vezes vamos trazer aqui para os nossos dias, nós como mães, nós falamos assim, Senhor, todos os dias de manhã, né? Normalmente mãe já tem essa oração. Senhor, cuida dos meus filhos. Protege os meus filhos. Livra os meus filhos do mal. Aí você passa o resto do dia preocupada com seus filhos. É ou não é? Preocupada com seus filhos. Isso foi o que Agar fez. Agar tinha recebido uma promessa, mas ela não confiava em Deus. A gente precisa aprender a confiar. Uma vez, ainda na época de capelania, eu estava saindo para o hospital para fazer o trabalho e a minha filha tinha começado a aprender a dirigir, ou fase difícil, né? Quando faz 18 anos, assim. E aí, ela ligou, mãe, o carro quebrou, e ela naquele desespero todo, e quebrou, ela estudava na UNB, e naquele momento, irmãos, o que me veio no coração, como pessoa, vou largar tudo e vou ver o que aconteceu. Mas eu lembrei que o Senhor estava cuidando da Raquel. E sabe qual foi a minha oração? E isso não é fácil, irmãos. É quando a gente começa a aprender a depender de Deus. É assim. Eu falei, Senhor, a minha filha te pertence. Eu estou indo fazer a tua obra num hospital. Cuida da minha filha. Não deixe que nada aconteça com ela. E eu fui para o hospital. Porque eu comecei
a aprender que era Deus que estava cuidando dela. E Ele cuidou. Então, por que a gente entrega os nossos filhos nas mãos do Senhor, mas a gente passa o resto do dia preocupado com o que eles estão fazendo? É o que Agar fez. Vamos ver um outro exemplo aqui de uma mãe que ela é totalmente parcial. Vamos ver o exemplo aqui de Rebeca. Gênesis 25, 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. Irmãos, Rebeca nos traz uma lição aqui do que é o favoritismo. Olha só, Rebeca amava Jacó. Primeiro a gente tem que entender que existe uma diferença, e vamos deixar já bem claro isso, entre afinidade e preferência. Afinidade a gente sempre tem com um filho ou outro. Porque a afinidade é aquilo que você tem muito em comum. Sempre tem um filho que gosta das mesmas coisas que você, gosta de ir para os mesmos lugares que você. Então você tem uma afinidade com ele. Mas quando você tem preferência, o que é a preferência? É você escolher algo em detrimento de outro. Quando você tem a preferência, você escolhe um filho e afasta o outro. Você dá mais atenção para um filho do que o outro. Você dá 2 pedaços de carne para um filho e 1 pedaço para o outro. E muitas vezes a gente nem percebe que nós estamos fazendo isso. Aí vem o quê? A comparação. Seu irmão é isso, sua irmã é tão boa, é isso e isso, e você não é. Deixa eu lhe dizer. A nossa mão tem 5 dedos? Tem. Pertence a essa mão. Esses dedos aqui são iguais? Nem os nossos filhos. Mas a gente tem o grave erro de comparar os nossos filhos. E quando você está comparando o seu filho, que o outro é mais inteligente, que o outro dá menos trabalho, você está dizendo assim, eu prefiro você, que eu tenho afinidade. Seu irmão me dá muito trabalho, esse daí é só desgosto. E a gente faz isso ou não faz? Faz, irmãos. Porque a gente não consegue entender que eles são pessoas diferentes. Eles não vão ser iguais. E Rebeca fez isso. Rebeca ensinou para Jacó a mentira e o engano. A preferência de Rebeca para Jacó era tão grande que ela fez o quê? Ela planejou, e nós mulheres, nós somos sagazes nisso. Quando a gente quer fazer um planejamento, a gente faz. Essa é a verdade. Vou enganar seu pai. Vou fazer você ficar que nem Esaú. Para o seu pai dar a bênção do primogênito, que seria de Esaú, para você. Olha o que ela ensinou. E ela usou o filho como instrumento para alcançar aquilo que ela queria. Porque ela amava Jacó. E ela queria que Jacó recebesse a bênção. Isso é muito sério, irmãos. Sabe por quê? Porque essa atitude de Rebeca... Rebeca conhecia Deus ou não conhecia? Conhecia. Isso já diz que não é porque nós estamos na igreja que a gente não vai errar. Essa atitude de Rebeca trouxe algo tão sério para aquela família e para ela mesma. Sabe por quê? Porque quando Esaú descobre que Jacó enganou ele,
a mãe trouxe entre os dois filhos ódio e uma promessa de assassinato. Porque Esaú disse, eu vou matar Jacó. E sabe o que aconteceu essa atitude dela? Ela teve que mandar Jacó embora, para que Esaú não matasse Jacó. E ela não viu mais o filho amado dela. Entende o que é que o favoritismo faz? E que essas duas mães, Agar e Rebeca, estão nos ensinando sobre o que não fazer. Então, eu posso até não saber o que fazer com os meus filhos, mas duas coisas eu não vou fazer. Não vou alimentar a rivalidade dele com os irmãos e não vou favorecer um em detrimento ao outro. Essas duas coisas eu não devo fazer. Por quê? Porque eu tenho dois exemplos na Bíblia de duas mulheres que dividiram os filhos em duas nações. Nações, irmãos. Por conta de quê? De um mau comportamento. De não conseguir segurar o quê? O orgulho, o egoísmo. Porque quando eu quero que meu filho faça uma coisa porque eu quero, eu estou sendo egoísta. Vamos trazer esse exemplo para hoje? É muito interessante uma coisa. A gente, quanto mãe, a gente sempre quer que o nosso filho seja assim, profissões que aos olhos são proeminentes. Que vai ser advogado, eu quero que ele seja advogado. Quero ser médico. Gente, a vida de médico é tão difícil. Eu quero que ele seja engenheiro. Mas o seu filho não tem aptidão para isso. Ele gosta de lecionar. Ele gosta de trabalhar numa área administrativa. E aí você, como mãe, começa a infernizar a vida do filho para ele ser o que você quis ser e não conseguiu. Aí você quer projetar no seu filho algo que você quis para você. Viu como é egoísmo? A gente tem que entender qual é a aptidão dos nossos filhos. E a gente precisa respeitar, porque a gente esqueceu que quando a gente tinha a idade deles, a gente também queria que os nossos pais respeitassem as nossas decisões. Mas nós não respeitamos a decisão dos nossos filhos. Aí a gente vai lembrar de Agar e de Rebeca. Que esse comportamento delas trouxeram divisão para famílias. E, minhas amadas, quantas famílias nós vemos hoje em que os filhos não se falam, os filhos são brigados entre eles. A mãe toma o partido de um e aflora ainda mais esse ressentimento e as famílias são divididas. Aí é assim, é a coisa mais triste do mundo. Vai ter um casamento, não, se fulano for, aí eu não vou. Eu já passei isso na minha família. Isso é a coisa mais triste que existe. Sabe por quê? Porque a mãe não soube educar o filho à reconciliação. Falar, vocês são irmãos. Vocês têm que se entender. Você não é o dono da razão. Porque quando você estimula isso, como Agar fez com Ismael, você está estimulando assim, eu tenho razão, meu irmão não tem. E aí, não há paz. Não há paz na casa. A minha mãe, nós somos 6 irmãs. Ela na sabedoria dela, que era a sabedoria de Deus, a gente brigava, porque casa com muita mulher briga, né? Ela dizia assim, eu não sou juiz, vocês duas vão ficar aqui uma de frente para a outra e vão se resolver. E enquanto vocês não se resolverem, vocês não saem daqui. A gente tinha que falar, você fez isso, mas você fez aquilo. E a gente reconciliava. Entendeu? A gente precisa aprender isso. É reconciliação. Porque senão, irmão, as nossas famílias vão ser divididas como a família de Agar e de Rebeca.
foram. E a gente sabe muito bem o que foi que aconteceu com Jacó, com Esaú, por conta da atitude de uma mãe. Então, esses são 2 exemplos negativos que a gente precisa saber e ter assim, a consciência de que nós não podemos repetir. E aí nós podemos pegar aqui, no geral, não é só para filho não, irmãos. Nós temos que ser luz e pacificadoras no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança. Aquele vizinho do condomínio, que sempre não tem um no condomínio, que é difícil. Nós temos que ser pacificadora. Nós temos que ser aquela da turma do, deixa disso, calma, vamos conversar. Isso se chama você ter o espírito de reconciliação. Não alimenta, em nenhum momento, em nenhuma área da sua vida, que as pessoas sejam rivais. Competição entre filhos. Ah, seu irmão é melhor nisso, você também tem que ser. Geram famílias onde os filhos eles se matam porque um quer ser melhor do que o outro. E não aceita que o outro ganhe mais ou que o outro esteja melhor. Sabe por quê? Porque a base disso veio lá atrás. Seu irmão está dando certo na vida, você também tem que dar. E o que é dar certo na vida? O que é ter sucesso na vida? Sucesso para você pode ser uma coisa, para mim é outra. E aí os filhos se criam, crescem e ainda vão criar os seus filhos competindo um com o outro. E aí você vê a mãe falar assim, não, fulaninho é uma bênção, deu certo, né, e tal. O outro, nossa, só misericórdia de Deus. Né? Olha aí Agar falando. Olha aí Rebeca falando. Então, vamos pegar esse exemplo para a nossa vida. 2 exemplos negativos de mães que dividiram suas famílias. E no caso delas não houve reconciliação. Mas no exemplo delas, nós como mulheres de Deus, temos a sabedoria de não fazer. Vamos ver agora 2 exemplos de 2 mães que são exemplos para nós. Vamos para 1 Samuel 1, 1 Samuel capítulo 1, de 10 a 18. Primeiro Samuel, capítulo 1, 10, 18. Nós vamos aqui ler sobre Ana. Quem foi Ana, né? Ana foi o que? A mãe do profeta Samuel. Que foi, inclusive, um dos grandes, um dos maiores líderes de Israel. Caio, a gente pode colocar na tela para lermos todos juntos? 1 Samuel 1, 10 a 18. Nós vamos falar aqui sobre Ana e aprender o que é uma profunda fé em uma promessa de Deus. E Ana, ela vai nos ensinar o quê? Ana era estéril, todo mundo lembra disso, Ana era estéril. Enquanto isso, vou pedir para eles colocarem 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Versículo 10 a 18. Vamos lá. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e de tua serva não te esqueceres,
mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E ela disse, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ana, ela vivia numa sociedade onde a mulher que não tinha filhos, ela tinha uma conotação de maldição. Elas eram humilhadas publicamente. E ela convivia com uma outra, segunda esposa de Eucana, Penina, que tinha filhos. Mas essa mulher, ano após ano, ela subia e ela orava. Ela orava. E a primeira lição que Ana nos ensina, conflitos familiares, a gente vence na oração. E ela continuava. Ela derramava a angústia diante de Deus. E ela nos mostra o que é uma consagração de um filho a Deus. E ela faz um voto. Voto é coisa séria. Ela diz, Senhor, se o Senhor me der um filho, homem, ele vai servir todos os dias na tua casa. E o Senhor concede esse desejo para Ana. E Ana vem e tem Samuel. Olha que interessante que Ana nos ensina. Ela tem primeiro um coração agradecido a Deus. O que me chama muita atenção em Ana. Porque ali, em 2 Samuel, ela vai fazer uma oração de exaltação a Deus. Ao invés de focar em idolatrar o filho, ela vai agradecer a Deus. Porque Ana reconhece que quem deu o filho para ela é o Senhor. E que para nós, os nossos filhos, eles não são nossos. Eles são do Senhor. E ela vai agradecer a Deus. Porque Ele permitiu que ela concebesse um filho homem. Quando normalmente o que a gente vai é para a criança, né? Ela vai e nos mostra que é a Deus. E ela consagra Samuel a Deus. E Samuel fica com ela num período de 3 anos. E ela continuava louvando e agradecendo a Deus, mesmo sabendo que ela não iria conviver com o filho. Olha a fé dessa mulher. E nós sabemos, porque a Bíblia nos conta, que naqueles dias o sacerdote Eli tinha 2 filhos, Ófines e Finéias, e que eles estavam fazendo coisas que eram mal aos olhos do Senhor. Ana poderia, e ver se muitas de nós, mães, não falaria, bom, Senhor, eu fiz um voto. Mas, devido às circunstâncias, que o sacerdote, ele está sendo mau sacerdote, os filhos dele estão em pecados, eu não posso mandar Samuel para aquele lugar. Não posso. Vou ficar com Samuel mais um tempo, até mudar o sacerdócio. Mas aquela mulher tinha consagrado o filho a Deus.
E ela sabia e confiava que, apesar do próprio sacerdote, dos filhos estarem em pecado diante de Deus, Deus é soberano para cuidar de Samuel. E Samuel foi servir na casa do Senhor. E ele não se contaminou com o pecado de Eli. Sabe por quê? É uma lição para nós. Porque não é a má atitude do sacerdote que invalida o que Deus faz na casa dele. Porque a casa é do Senhor, não é do homem. A gente precisa aprender isso. E Samuel foi criado dos pés de Eli. E esse homem veio a crescer e a ser o quê? Profeta, juiz em Israel. E um dos grandes líderes que Israel teve foi Samuel. E pela atitude de Ana, de louvar a Deus, Deus deu ainda outros filhos para Ana. Olha isso, irmãos. Deus leva muito sério a gente consagrar os nossos filhos. Se nós entendêssemos isso, o quanto Deus leva a sério a consagração de uma criança e de um filho, nós consagraríamos os nossos filhos, entregávamos na mão do Senhor. Os nossos filhos são do Senhor. E a gente tem feito isso. A gente tem aprendido com Ana, com essa mulher, que mostra que mães têm que entender que a consagração do filho que Deus deu é dele. Não é seu. E aí eu abro um parêntese aqui. Por que nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos na vida, ganhem muito dinheiro, sejam bons profissionais? Ah, mãe, isso é certo. A gente educa os filhos mesmo para isso. Mas nós nunca queremos, nunca, dificilmente, não vou falar nunca porque não é correto, mas dificilmente nós pedimos para Deus, para primeiro, nossos filhos serem servos fiéis ao Senhor. Não pedimos primeiro que o Senhor cuide da vida deles e que eles sirvam na casa do Senhor. Porque nós sabemos que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se seu filho, ele serve ao Senhor, o profissional que ele for, onde ele pôr as plantas dos pés, ele vai prosperar. Porque ele vai ser luz nessa terra. Mas a gente esquece disso. Aí a gente no domingo de manhã, a gente fica com dó, né, dos meninos. Não vou acordar, não vou levar. Acordar para ir para a escola bíblica, aprender a palavra do Senhor. Vou deixar ele dormir. E ele está perdendo de aprender. Porque isso aqui é o nosso manual. E o Senhor vai cobrar de você essa atitude que você não está tendo. A gente precisa acordar com isso. Ver essa situação. Ana entregou Samuel e ela orava por Samuel. E Samuel foi um grande homem porque ele estava sobre a coordenação total de Deus. E por último, Lucas 2, 34, 35. Lucas 2. Vou falar aqui para uma mulher muito especial, né? Que não tem como a gente não falar com ela, falar dela. Hoje, eu vou pegar aqui, irmãos, que eu acho que os meninos ali me esqueceram. Olha lá. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta já era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Até aí. Maria vai e José leva Jesus para ser circuncidado no templo. E Simeão era um homem de Deus e que ele pedia para Deus assim: Senhor, não deixe que eu parta sem eu ver o Salvador. E aí, quando ele vê lá Maria, com Jesus nos braços, ele vai e fala para Maria o quê? Esse aqui
vai levantar muitos na casa de Israel, mas ele também vem para contradição. E uma espada, irmãs, olhe isso. Uma espada vai atravessar a tua alma. E qual é a referência disso? Ele está dizendo para Maria que ele já sabia o quê? A dor e a tristeza que ela viveria com Jesus. Maria, ela é um exemplo de obediência total. Quando o anjo chega para Maria e fala para ela que ela vai vai ser a mãe, vai gerar ali o Redentor de Israel, o que Maria faz? Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. Em uma sociedade em que Maria podia ser apedrejada, rejeitada, ela não teve nenhum medo ou de falar, mas como que eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso? Não, cumpra-se em mim a tua palavra. E isso foi a vida de Maria. Se você ler os evangelhos, você vai observar que Maria, toda a vida de Maria foi a obedecer a Deus, a missão que Deus deu para Maria. E ela cria Jesus nas leis judaicas, nas festas judaicas. E Jesus aprendeu ali com a mãe toda parte do judaísmo. E nós estamos ensinando os nossos filhos todas as coisas e a palavra do Senhor? Porque é nesse ensino. A Bíblia fala que a gente tem que ensinar a criança o caminho que ela deve seguir. E ainda, depois de velha, ela não vai se afastar dele. E nós estamos ensinando os nossos filhos a caminhar, a vir para a casa do Senhor, a ouvir a palavra de Deus. Maria fez isso com Jesus. Ela fugiu para o Egito para salvar a vida de Jesus. A vida de Maria foi cumprir a palavra de Deus sobre a vida dela. Uma obediência absoluta. Maria foi um modelo de humildade. Ela sabia que ela era a mãe de Jesus, o Salvador do mundo, mas ela guardava todas as coisas sobre Jesus no coração. E a Bíblia nos diz isso. Ela sabia qual era o lugar dela. Maria amou Jesus até na mais profunda das dores. E quando eu entendi isso, a crucificação de Jesus para Maria, Jesus não era apenas o Senhor de Maria. Jesus era o filho de Maria. O filho que ela gerou, viu nascer, alimentou, viu aprender a andar, a falar. Ali era o filho dela também, que estava morrendo de uma forma cruel numa cruz. É imensurável a dor de uma mãe dessa. E nem assim ela desobedeceu, ou a Bíblia fala que ela disse alguma coisa de reclamação a Deus. Mas ela esteve com Jesus do nascimento até a crucificação. Ela não deixou Jesus em momento algum. E sabe qual o exemplo que nós tiramos de Maria? Deixe Deus cumprir na vida dos nossos filhos o que é propósito dele e não nosso. E apoie o seu filho. Mesmo que todos estejam contra ele. Mesmo que você tenha que corrigi-lo, corrija do lado dele. Apoie seus filhos. As decisões dos seus filhos. Muitas mães viram as costas para os filhos quando eles não fazem aquilo que ela quer. E muitas vezes aquilo que ela quer que ele faça não é o propósito que Deus tem para o teu filho. Mas Maria cuidou de Jesus.
e cuidou que ele servisse e seguisse o propósito que o pai tinha para ele. Então, nós aprendemos com essas mulheres. Aprendemos de forma negativa com Agar e Rebeca a não permitir rivalidades, comparações, ressentimentos, nem favoritismo entre os nossos filhos. Mas nós também aprendemos com Maria e com Ana a ter uma fé ativa, a obedecer a Deus, a ter uma confiança persistente e criar os nossos filhos, o quê? Sem reservas, no propósito de Deus. Crie seu filho dentro da igreja, minha irmã. Traga seu filho. Não só aqui, mas em casa. Ensine a Bíblia, ensine os caminhos, porque se você não ensinar, a internet e os amigos deles vão ensinar. E depois, para desfazer um mal que já está na mente de uma criança, de um adolescente, é muito mais difícil. Ensine a ele o caminho que ele deve seguir. E só há um caminho. Ele se chama Jesus Cristo. E é o Filho de Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E não há salvação fora dele. Esse é o caminho que você tem que ensinar para o teu filho. Então, já concluindo aqui, a principal missão de uma mãe cristã, que tem o ministério de ser mãe, porque isso é um ministério poderoso, é criar os seus filhos nos ensinos do Senhor. Crie seu filho, consagre seu filho e confie que Deus está cuidando dele. Mas confia de verdade que ele é do Senhor. E olha, irmãs, ensinam-se muitas coisas que a gente ensina para os nossos filhos. Mas antes de querer que seu filho seja um homem de sucesso, como o mundo vê, queira que ele tenha um sucesso espiritual diante de Deus. Para quando você chegar lá com o Senhor, você falar, eu fiz a minha parte. A escolha vai ser do seu filho, mas você tem a responsabilidade de ensiná-lo. Então, irmãos, oremos. E eu vou encerrar aqui. Oremos por nossos filhos, para que eles tenham uma vida farta da presença de Deus. Ensinemos os nossos filhos que eles são pecadores, são falhos, e por isso eles precisam da graça de Deus. E vamos instruir os nossos filhos a viverem para a glória de Deus. Esse é o ministério de uma mãe cristã. É isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos e eles caminharão com o Senhor. Que Deus abençoe, né, todas as mães que estão aqui, que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, que o Senhor nos conceda uma unção dobrada de sabedoria, de discernimento e de amor. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso que nos ensinou hoje como nós devemos cuidar dos nossos filhos. Amém.